Eu quero complementar porque, às vezes, uma outra pessoa ainda está com essa dúvida, e eu quero ser bem clara quanto a isso. Toda vez, olha aqui, eu vou desenhar aqui uma força para cima aqui. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim. Já. Já, né? Sim. Imagina que aquela força de 75, ela tem uma componente para cima, né? Deixa eu dar um zoom aqui, aumentar um pouquinho. A força, imagina uma força para cima, uma força em Z. Aí eu quero enxergar o momento que ela faz em torno de Y. Sempre eu tenho... Tá vendo esse L aqui, gente? Esse L. Eu tenho que enxergar esse L aqui, ó, do braço com a linha de ação da força. Pensa mesmo assim, é infantil isso, mas é a verdade, é simples, tem que ser simples. Tem que ser simples. Imagina mesmo uma conexão aqui, imagina que você prendeu uma haste aqui, e fez esse L, e prendeu uma haste aqui, é um pé de cabra. Não é à toa que a gente chama isso de braço de alavanca. Isso aqui, ó, essa distância, é para você imaginar mesmo uma alavanca. Essa distância aqui é uma alavanca. Por quê? Aí, o que está acontecendo? Você prendeu aqui um pé de cabra nela, ó. Prendeu aqui um pé de cabra. Você empurrou para cima, é ou não é? Você não girou esse negócio assim aqui, ó? Não é isso que acontece? Aí todo mundo falou, sim, eu escutei. Todo mundo falando, sim, eu fiz esse pé de cabra aqui, ó. Amarrei mesmo essa alavanca. Por isso que a gente chama braço de alavanca. Obviamente, a gente gosta de ser mais chique e chamar esse negócio de braço de momento. Mas é isso que está acontecendo. Eu coloquei uma alavanca aqui e empurrei ela para cima. Se eu empurrei ela para cima, olha o que aconteceu. Esse giro aqui, ó. Esse giro aqui. Esse giro. Que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que eu coloco os dedos na direção da força. Tenta fechar a mão em torno do eixo. Tenta fechar em torno do eixo. Para onde que foi o meu polegar? Meu polegar fez isso aqui, ó. Peraí, que agora eu vou fazer assim, ó. Meu polegar apontou para lá, assim, ó. Né? Né? Todo mundo respondeu. Isso. Aí deixa eu fazer a outra aqui, ó. A outra estava aqui, a outra eu vou fazer de azul. A outra estava aqui, assim, ó. A outra estava aqui. Ô, Pedro, a sua pergunta era FY com delta, com momento em Z, não era? Era o contrário, era FZ com momento Y. Tá, então eu já respondi a primeira, agora eu vou olhar. Peraí, eu não terminei. Eu fiz a F, vou fazer todas aqui, ó. Eu fiz a F, eu acabei de fazer a FZ com momento em Y, né? Eu fiz essa. Isso. Agora eu vou fazer aqui, ó. Mudei minha alavanca, ó. Trouxe minha alavanca para cá, ó. Olha só. Porque essa mesma força também gera uma tendência de rotação em torno do eixo X. Teve as palavrinhas mágicas, eu ensinei lá, as palavrinhas mágicas, tá, beleza. Letrinhas mágicas, mas não quero que vocês decorem também, eu quero que vocês enxerguem. Olha o que acontece se eu colocar o braço de alavanca aqui, ó. Ó o pé de cabra, mete um pé de cabra aqui, ó, dá força até o eixo e empurra ele para cima. Vai acontecer isso aqui, ó. Né? Não é isso que vai acontecer, ó? Se eu meter um pé de cabra aqui e empurrar ele para cima, eu girei lá em torno do eixo X, que é a mesma coisa que eu colocar os dedos na direção da força, empurrar para cima, meu polegar vai aparecer aonde? Meu polegar vai fazer isso aqui, ó, na direção do X positivo. Então, as duas possibilidades que existiam para minha FZ
As minhas duas possibilidades para FZ, eu já matei elas. Uma era o momento em Y, o outro era o momento em X. Já fiz. É para finalizar, só para fechar com chave de ouro. Quem não tinha enxergado ainda é a derradeira. É a derradeira explicação. Aqui, ó. A outra componente dessa força era em Y. A outra componente dessa força era em Y. Força em Y. Ela gera momento em Z? Gera. Mas, olha só, se eu tentar traçar se eu tentar meter um pé de cabra, essa aqui que é mais difícil vocês enxergarem. Olha só, se eu tentar meter um pé de cabra da força até o eixo, ele vai ficar reto? Ele vai ficar coordenado? Ele vai ficar cartesiano? Se eu fizer isso aqui, ó. O eixo, olha aqui, ó. Cadê o eixo Z? A força está em Y. A FY. A força em Y, o eixo em Z. Olha o eixo aqui, ó. O eixo em Z. A força em Y, momento em Z. Força em Y, momento em Z. A Flávia falou que eu tenho que meter um pé de cabra. Só que se eu colocar um pé de cabra aqui, ele vai ficar reto? Ele vai ficar cartesiano? Me respondam agora, em coro. Liguem os áudios aí. Está cartesiano? Não. Não. Olha só, não está cartesiano. Tem alguma coisa errada aqui. Se eu meter um pé de cabra da força até o eixo Z, está passando lá em A, o eixo Z. Não está cartesiano. Tem como eu usar a formulação escalar? Sim, não tem. O que você vai fazer? Momento é perpendicular. Formulação escalar, a distância tem que ser perpendicular. O que você vai fazer? Você vai lembrar que força é um vetor deslizante. Você vai prolongar a linha de ação da sua força, ó. Espera aí que eu vou fazer bem bonito isso aqui, ó. Você vai prolongar a linha de ação da sua força. Tudo bem, a FY tá aplicada aqui nesse nó, mas a linha de ação dela é infinita. Aí sim você encontra um ponto onde apoiar o seu pé de cabra, ó. Aí. Aqui sim. E aí, de novo, você enxerga o L. Sempre, para usar a formulação escalar, sempre tem que enxergar esse L. Sempre. Entenderam? Se você meter um pé de cabra, ele tiver duro, ele tiver torto, tá faltando alguma coisa ainda, gente. É porque você não enxergou o prolongamento da linha de ação da força. Prolonga a linha de ação da força. Quando chegar num lugar que você tem uma perpendicularidade aqui, ó, tem uma perpendicularidade aqui, aí sim você chegou no lugar correto para aplicar a formulação escalar. FY vezes 2. E aí agora pega aqui, ó, pega seu pé de cabra. O pé de cabra é esse cara aqui, né? Olha meu pé de cabra. Nossa, que cheiro de queimada é esse? O meu pé de cabra é esse cara aqui, ó. Tá aqui, ó, que eu desenhei por último. Esse é o meu braço de alavanca. Filhinha, vocês estão sentindo cheiro de queimada aí? Ô, gente, eu vou ter que dar uma parada aqui, rapidão, vou ter que investigar. Vai lá, professora. Tá, rapidão, ó, pé de cabra, você empurrou ele aqui, o que acontece? Olha o momento aqui, olha a rotação, que é a mesma coisa que um momento apontando no sentido positivo do eixo Z. Foi a explicação derradeira para quem quer usar formulação escalar. E formulação vetorial? Professor, eu preciso disso? Você não precisa de nada disso. Ah, meus amigos, formulação vetorial você não tem que enxergar nada, você só tem que escrever o R direito, o F direito, escrever seu determinante, que o resto a própria formulação faz para vocês, tá?